Nosso evento deste ano tem como tema central amai-vos e instruí-vos, como sendo a orientação do Espírito de Verdade para o movimento espírita, no sentido de buscarmos efetivamente um comprometimento nosso com essa mensagem da qual nos fazemos portadores. Esta mensagem, intitulada Os Bons Espíritas, onde temos o amai-vos e os instruí-vos, nos remete exatamente para a necessidade de nós estarmos atentos a esse processo de não somente nos instruirmos moralmente, mas fundamentalmente promovermos o processo de amor. E nessa dinâmica do amai-vos e instruí-vos, existe um aspecto do português, da gramática, bem interessante. É que esse verbo ele tanto pode ser lido como sendo para aplicar em relação aos outros, como sendo para aplicar em relação a nós mesmos. Amai-vos e instruí-vos. Pode ser amar a mim mesmo, amai-vos, amar a si próprio. Mas pode ser amai-vos e do amor entre vós. Amai entre vós. E o instruí-vos pode ser instruir a mim mesmo ou instruir entre nós. Tanto faz ser para o sentido reflexivo ou no sentido relativo a outra pessoa, nós sempre vamos encontrar justificativas razoáveis para esse processo de nós amarmos e nos instruirmos. Nós vamos perceber na dinâmica do desenvolvimento da fala do Cristo que ele tem sempre uma preocupação muito grande no desenvolvimento dessas duas características, do amor e do desenvolvimento das criaturas, na instrução no sentido do crescimento delas, no processo de avanço, o instruir-vos no sentido de se aparelhar, de melhor ser dotado para o trabalho que precisa ser feito. Nós vamos notar isso quando nós observamos Jesus fazendo a sua orientação aos 12. Quando Jesus está orientando aos 12 sobre as questões de como eles devem ir, diz Jesus que eles fossem para pregar para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Diz ele, não entreis nas terras dos samaritanos, nem vades ter com os gentios, mas ide primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Está comentando que é para ir primeiro, porque depois seria feito um trabalho de esclarecimento, de atendimento a esses que eram os gentios. E isso iria acontecer mais tarde com Saulo de Tarso, convertido em Paulo de Tarso, que seria o específico divulgador da mensagem cristã aos gentios. Então, é um processo de preparação. É um fenômeno de busca do desenvolvimento das nossas potencialidades. Primeiro, vamos trabalhar as ovelhas perdidas da casa de Israel. São mais fáceis, é um trabalho mais simples, é um trabalho mais tranquilo, porque as ovelhas perdidas da casa de Israel conhecem efetivamente as verdades espirituais e vão ter mais facilidade de absorver a nova doutrina. À medida que você ganhar condição, que você se instruir, você poderá fazer uma tarefa de amor ainda maior. A tarefa do desenvolvimento das potencialidades humanas a partir da entrega para públicos mais exigentes. Os samaritanos, que embora fossem educados dentro da fé mosaica, tinham divergências em relação aos judeus, mas já eram um progresso em relação aos gentios que não conheciam nada. Então é como se fosse uma escada. Nós vamos nos preparando, nos instruindo para essa tarefa de divulgação e tomando progressivamente públicos mais complexos nesse grande mecanismo de nos instruirmos para amarmos, de nos instruirmos para melhor trabalharmos. Num fenômeno muito típico de uma construção que precisa ser realizada dentro de nós para que nós alcancemos um estado diferente de alma. O objetivo da mensagem cristã é nos aparelhar nesse mecanismo de crescimento espiritual. Nós vamos encontrar em várias passagens da vida do Cristo
orientações no sentido didático de como proceder para executar determinadas coisas. Então, vamos encontrar, por exemplo, na hora em que Jesus apresenta um dos seus mandamentos mais escandalosos, quando ele diz: amai aos vossos inimigos. Oferecer essa proposta de conduta que nunca havia sido ouvida antes pelos judeus, eles nunca haviam ouvido antes ninguém propor que deveria se amar os inimigos, porque os povos vizinhos eram inimigos que eram sempre defrontados nas batalhas, nas guerras sangrentas que aconteciam na Palestina. E de repente aparecer alguém propondo para que se amasse os inimigos, era escandaloso demais para a conceituação judaica. E vejam como ele é didático. Ele vai apresentar essa discussão oferecendo 3 degraus para que isso ocorra. Ele diz: amai os vossos inimigos. E os que o ouvem dizem: meu Deus, como que eu vou interpretar isso? Como que eu vou fazer para que eu consiga, de fato, viver esse amor aos inimigos? Eu não sei nem como fazer isso. E ele, então, dá 3 estratégias. A primeira delas, fazei bem aos que vos aborrecem. Fazer bem a quem nos aborrece é uma forma de amar os inimigos. A pessoa lhe faz mal e você faz bem. Ela lhe faz mal de novo e você faz bem de novo. Então, fazer bem a quem nos faz mal é a estratégia para amar os inimigos. E por aí, Jesus vai oferecer para nós essa condição de nós alcançarmos esse nível de plenitude, de fazermos o bem para quem nos faz o mal, quebrando o círculo vicioso da vingança, da réplica, da tentativa de desforra, que só perpetua os processos de sofrimento e não liberta a criatura. Ai, mas eu não consigo fazer o bem para quem me faz mal. Eu não consigo, eu não tenho condição de fazer, seja porque o meu coração não permite, seja porque o outro está tão armado contra mim que eu nem consigo fazer o bem. Às vezes é um familiar que está numa condição de tanto distanciamento do ponto de vista emocional que eu não consigo nem me aproximar dele para fazer um trabalho de desenvolvimento das minhas potencialidades. Então ele dá uma segunda estratégia. Você não conseguiu chegar nesse nível, então eu vou te dar uma segunda estratégia. Já que você não consegue fazer por atos, eu vou te dar a sugestão por palavras. O texto segue dizendo: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem. Bendizei os que vos maldizem. A pessoa maldiz você, você bendiz ela. Nossa, mas isso é terrível, a pessoa está falando mal de mim, eu vou falar bem? Para quebrar o círculo. A pessoa chega e diz: olha, sabe, fulano estava falando mal de você. E aí você diz: é? Pois então vou dar o troco. E você vai querer dar o troco para essa pessoa, devolvendo na mesma moeda. Perpetua o processo de sofrimento e não garante a libertação espiritual dos envolvidos. Então, qual é a proposta de Jesus? Fazer o bem a quem faz mal. Não consigo. Então, bendiz quem te fala mal. Não precisa fazer, basta falar bem. A pessoa está falando mal de você, você fala bem dela. Não fale mal das pessoas. É a estratégia para que a gente consiga alcançar essa condição. E para aqueles que dizem: mas eu não consigo falar bem de quem fala mal de mim. Não consigo. Olha, eu até tento, mas eu não aguento. Eu vou e falo mal. Então, eu não consigo devolver o bem com o mal com o bem nos aspectos referentes àquilo que nós poderíamos chamar de amar os nossos inimigos. Então, vamos lá. Já que não conseguiu ser por atos, não conseguiu ser por palavras, vamos tentar agora por pensamentos. Olha o texto do Cristo no Evangelho. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Porque talvez eu não consiga falar bem de quem fala mal, não consiga fazer o bem de quem me faz mal, mas eu sou convocado a orar por aqueles que me perseguem.
a oração pelos nossos perseguidores, pelos nossos infelicitadores, é tarefa de urgência para que as nossas almas se desvinculem das deles. Então, você vê sempre uma estratégia didática de Jesus na tentativa de construir degraus para que a gente alcance essa condição. Seja para instruir e amar, seja para conseguir amar os inimigos, mas sempre haverá uma ferramenta de didática interessante para oportunizar às criaturas humanas a condição de alcançarem essa liberdade do ponto de vista espiritual. Tudo é assim, até mesmo quando o Cristo propõe que nós tenhamos que ser simples e puros de coração. O que será que Jesus propunha quando dizia que tínhamos que ser simples e puros de coração? Como alcançar isso? Onde está isso no Evangelho? Onde foi que isso foi proposto? Onde nós encontramos essa fala? E o Cristo nos entregou essa informação de maneira abrupta, sem que houvesse nenhum tipo de proposta de como nós podemos trabalhar a nossa intimidade para alcançarmos essa condição espiritual? Pois é. É sobre isso que nós iremos falar. O mestre por excelência, Jesus, também construiu uma escada para que nós alcançássemos a pureza de coração. Esse processo que ele vai apresentar para nós está contido na sua primeira fala pública. Na primeira vez que o Cristo se apresenta para falar às multidões, no chamado Sermão da Montanha, ele vai apresentar diversas bem-aventuranças, mais especificamente 9. A sexta das bem-aventuranças é: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Diante dessa perspectiva, e observando que a pureza de coração está colocada no sexto ponto dessa fala, dessa sequência de bem-aventuranças, a razão nos está a dizer que existe degraus a serem caminhados nas etapas anteriores para alcançarmos a plenitude do eu, a pureza de coração. Sim, as bem-aventuranças, diferentemente do que imaginamos, não é um ditado de palavras soltas. Não foram frases jogadas sem que haja uma hierarquia dentro delas, sem que elas não possam ser lidas como um majestoso plano de trabalho no processo de desenvolvimento das potencialidades da criatura humana. São 6 bem-aventuranças, aonde nós vamos encontrar nessas 6 verdades interessantíssimas a respeito da vida e do crescimento do homem. Ao todo, na verdade, no capítulo 5 de Mateus, são 9, mas nós iremos nos deter nas 6 primeiras para alcançarmos a condição daquele que se diz puro de coração. Se nós bem lembrarmos, a primeira das bem-aventuranças, a primeira fala pública do Cristo, a primeira vez que a boca de Jesus é aberta para que a multidão ouça, rompendo um silêncio de 400 anos que o afastava do profeta Malaquias, que era a última informação dos profetas com os quais fecha o Velho Testamento, e o povo de Israel, sedento de uma palavra espiritual, há 4 séculos, esperava uma gota de luz que fosse para que pudesse descedentar as angústias de um povo que se sentia como que abandonado pelo seu Senhor, em virtude do silêncio espiritual que se fazia durante tanto tempo. Nem um profeta, nem um iluminado havia surgido para conduzir o povo nesse tempo todo. E, de repente, rompendo este silêncio secular, o Cristo, postado no alto do monte das bem-aventuranças, virando-se para as multidões que o ouviam, diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, que é a frase específica de Mateus, vai romper o silêncio e trazer para aqueles que ouviam um susto infinito.
porque não era isso que eles esperavam que fosse oferecido para aqueles que vieram ouvir a pregação. Eles esperavam algo sobre o enaltecimento do Estado de Israel, a valorização do sacerdócio, o valor dos ricos. Mas Jesus inverte toda essa lógica, oferecendo que felizes, bem-aventurados eram os pobres de espírito, porque deles seria o reino dos céus. Os pobres de espírito não eram aqueles que sempre haviam sido rejeitados na comunidade de Israel. Jesus vinha, portanto, inverter a lógica do pensamento judaico, que considerava que os ricos eram abençoados e os pobres, coitados, os miseráveis, os doentes, os desgraçados, os desvalidos, os desesperançados, assim o eram porque estavam recebendo um castigo de Deus. E o Messias aparece trazendo vida aos olhos daquelas pessoas que haviam perdido suas esperanças, informando a elas que, aos que eram considerados os pobres de espíritos, a eles estava reservado o reino dos céus. Aqui apresentava-se o primeiro degrau do processo de caminhada do homem na busca da sua simplicidade e da pureza de coração. Sim, porque veja, a mensagem é clara ao dizer que os pobres de espírito terão como recompensa o reino dos céus. Dentro de que lógica? Dentro da lógica de que os pobres de espírito são aqueles que dizem: meu Deus, eu sou frágil, eu sou um pobre de espírito, sou um coitado, eu sou cheio de erro, eu sou cheio de pecado, eu tenho tantas imperfeições, eu tenho vergonha do que eu faço. Esse, segundo a pregação de Jesus, está em melhores condições do que aquele outro que se considera o certo, o correto, o que não tem por que mudar, uma vez que ele está correto, ele não vai mudar. Sempre que a criatura humana está convicta de que ela está certa, ela não vai empreender esforço de mudança, porque o que move a mudança do homem é a dúvida se a sua conduta é certa ou não. Se eu tenho certeza que eu estou certo, por que eu vou mudar? Então, para que eu perceba que eu tenha que mudar, a primeira condição é reconhecer que eu tenho erro. Se eu disser: gente, eu não cometo erro nenhum, eu sou uma mãe maravilhosa, sou um pai perfeito, sou um marido ideal, sou uma esposa corretíssima. Se eu não tiver defeito, eu não vou mudar. Não vou mudar. Eu só mudo quando eu entendo que eu tenho defeito. Então, o degrau número 1, o primeiro ponto para que a gente alcance essa pureza de coração, é quando eu curvo a minha cabeça e digo: eu preciso mudar. Eu estou cheio de defeito. Meu Deus, como eu erro, como eu faço bobagem. Eu preciso ser diferente do que eu sou. Porque se eu não tiver esse sentimento de que eu preciso mudar, eu nunca vou me transformar. Eu não tenho condição de alcançar o reino dos céus, o desejo da mudança, se eu não descobrir que eu estou errado. Então, o passo número 1 para que eu consiga galgar essa condição de alcançar a plenitude espiritual é descobrir-se falho, descobrir-se errado. E quando nós fazemos esse movimento e eu mergulho dentro de mim próprio e digo: sou cheio de defeitos, preciso me trabalhar para que eu consiga vencer a minha imperfeição, eu comecei a subir a escada que me conduz à plenitude da alma, à pureza de coração. Olha o degrau número 2 que está proposto no texto. A segunda das bem-aventuranças diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O que está sendo dito nisso? Bem-aventurados os que choram. Qual é o sentido que os bem-aventurados sejam os que choram? Por que os que choram, eles são bem-aventurados? E por que eles serão consolados? É porque na medida em que eu faço contato com as minhas imperfeições, quando eu piso no primeiro degrau e que eu olho a imensidão das minhas falhas, a multidão dos meus defeitos, e que eu faço contato com o meu eu profundo, que é um eu cheio de chagas, cheio de vícios, cheio de mazelas, a minha consequência do encontro com a minha fragilidade é chorar a minha pequenez de espírito.
Aqueles de nós que dizemos assim, não, eu tenho muito erro sim, sou cheio de erros, sou todo imperfeito, mas não nos emocionamos, não choramos a nossa pequenez, não vai caminhar. Não é suficiente bater no peito e dizer, eu sou um pobre de espírito, eu sou errado sim. Porque há muitas pessoas que pensam que o objetivo da doutrina espírita é promover o autoconhecimento do ser humano. Errado, não é. O objetivo do espiritismo não é promover o autoconhecimento. Porque existem muitas pessoas que se autoconhecem, mas não se transformam. O objetivo do espiritismo é promover a transformação moral da criatura. Se eu me autoconheço, mas eu não me transformo, eu não estou sabendo aproveitar as lições extraordinárias que o autoconhecimento pode me trazer. Porque não é autoconhecer-se, é transformar-se. Existem 3 circunstâncias que podem acontecer quando nós promovemos o nosso processo de autoconhecimento. 2 dessas são equivocadas e uma delas é positiva. Primeiro tipo de circunstância que pode acontecer quando nós iniciamos um processo de autoconhecimento, quando nós começamos a perceber as nossas vidas, é nós passarmos por um fenômeno chamado cristalização do ego. O que é a cristalização do ego? É a pessoa que diz, olha, eu descobri que eu sou grosseiro, pensei que eu não fosse, descobri que eu sou grosseiro, que eu sou estúpido e que eu sou muito egoísta. Então, agora que eu descobri isso, eu vou assumir o que eu sou. Eu vou enfrentar essa possibilidade para que a gente consiga fazer essa vitória sobre as nossas condições interiores. Eu vou enfrentar isso de que maneira? Eu vou mostrar para todo mundo o que é que eu sou. Não vou mais esconder. Para quem me aparecer, o que é? Eu sou grosseiro mesmo, eu sou egoísta mesmo e pronto, acabou-se. Quando eu faço isso, quando eu desenvolvo esse sentimento diante da vida, eu não estou aproveitando o meu autoconhecimento. Eu estou fazendo, na verdade, uma cristalização do meu ego. Eu agora vou mostrar para as pessoas o que eu sou. Sem medo, sem pudores. Vou gargalhar dos outros, porque agora eu vou mostrar o que eu descobri sobre mim mesmo, que é um monte de chagas, eu vou mostrar as minhas chagas para os outros. O segundo problema do ego é quando nós movimentamos as nossas vidas e, ao invés de fazermos o caminho correto, nós descobrimos que estamos errados e, ao invés de fazermos uma explosão do ego, nós fazemos uma implosão do ego. Eu digo, meu Deus, tenho defeito, sou pecaminoso, sou errado, e eu deprimo, eu me afasto, eu fujo da casa espírita, eu me escondo das pessoas, eu tenho vergonha de mim mesmo, porque eu percebo que eu sou cheio de mazelas. E há uma terceira condição que é a desejável. É quando eu entro em contato comigo, eu digo, eu quero me transformar. Não quero mais ser assim. E isso leva para o degrau 2. Qual é o degrau 2? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Todos os que fizerem seu processo de autoconhecimento, que chorarem a sua dificuldade, que lamentarem, que se deplorarem das suas faltas, encontrar-se-ão em condições de avançarem na senda do progresso, para conseguirem encontrar o terceiro desses estágios do processo de crescimento espiritual. O terceiro estágio dentro das bem-aventuranças diz, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O que significa isso? Significa encontrar dentro de nós um processo de mansidão. Essa mansidão é o contato com o eu, é o apaziguamento das minhas emoções. É você fazer as pazes com o seu passado. É o fenômeno de autoacolhimento, de autoaceitação, de autoentendimento. Todos esses processos que dizem respeito à movimentação que eu faço para me reconciliar com o meu passado, para fazer as pazes com o meu eu antigo, não ter vergonha do que eu fui, reconhecer que eu fui frágil, sim, mas hoje eu sou diferente. E esse hoje forte vai dar a mão para o eu frágil, para que o eu frágil saia do fosso em que ele está.
E se eu fizer isso, eu vou pacificar a minha vida. Eu vou alcançar a condição através da qual eu estarei sereno dentro de mim mesmo. Por isso que são os mansos, os que conseguiram fazer o fenômeno da mudança interior. Os que alcançam a terceira bem-aventurança, os que conseguiram pisar no terceiro degrau, pisaram no primeiro e descobriram que eram imperfeitos. Pisaram no segundo, lamentando e fazendo contato com sua dor, o que é fundamental. Até que eles alcançaram o terceiro degrau. Bem-aventurados os que são brandos, porque eles herdarão a terra. Eles vão herdar a terra porque essa é a característica dos espíritos que vão ficar no mundo de regeneração. Os que conseguirem fazer a sua transformação moral. Quem faz a transformação moral herda o mundo de regeneração. Bem-aventurados os brandos, porque eles herdarão a terra. Quem pacificou o seu coração, quem se reconciliou com o seu passado, quem fez sua mudança interior, quem transformou o seu eu dentro de si para consigo mesmo, conseguiu fazer a si a mudança necessária para que fizesse-se capaz de receber o ingresso, o indulto para a permanência no mundo de regeneração que se avizinha da Terra. Então, essas três primeiras bem-aventuranças, elas estão bem focadas nas condições do homem diante de si mesmo. Veja que não teve nenhuma outra pessoa na jogada. Primeiro eu descubro que eu sou imperfeito, depois eu choro minha pequenez, e depois eu me reconcilio com o meu passado através do processo de autoaceitação, de autoacolhimento, de autoentendimento, de transformação moral, garantindo assim a minha permanência na Terra. Quando eu alcanço a terceira bem-aventurança, eu encontro um estado de quietude. A mansidão que eu encontro é um estado de quietude interior. Eu me pacifiquei diante de mim mesmo. Eu me reconciliei comigo. Eu estou em paz com a minha própria consciência diante da minha própria história. Eu fiz as pazes comigo. 3 bem-aventuranças. Mas não acaba aí. Pode parecer que esse momento seja mágico, porque eu encontrei a pacificação comigo mesmo e agora eu vou estar em plenitude espiritual, mais ou menos. É uma plenitude espiritual, sem dúvida nenhuma. Reconciliar-se com o seu passado é uma plenitude espiritual. Mas a gente precisa considerar que existem outros níveis de plenitude que precisam ser buscados. Aí vamos para a quarta das bem-aventuranças. Na quarta das bem-aventuranças, a relação do homem consigo mesmo já ficou para trás. As próximas bem-aventuranças não serão mais do homem diante de si mesmo, mas é o homem diante de seu próximo. Então, a primeira das bem-aventuranças desse segundo bloco são: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Nós só descobrimos que temos fome e sede de justiça depois de termos passado pelas 3 bem-aventuranças. Depois de ter pensado quem eu fui, refletido minhas dores, feito o meu processo de transformação, eu levanto meus olhos e começo a ver as pessoas em minha volta. Meus pais, meus irmãos, meu cônjuge, meus filhos, meus netos, as pessoas da minha volta, os meus amigos, meus colegas de trabalho, os indivíduos que convivem comigo na sociedade. Agora que eu estou pacificado diante de mim mesmo, eu olho em volta e digo: acho que fiz muita bobagem com as pessoas. Cometi muitas injustiças. Eu preciso corrigir as injustiças que eu pratiquei. Fome e sede de justiça é desejo de corrigir o que se fez de errado. Há uma relação afetiva mal resolvida do passado. Voltar para consertar. Há um vínculo mal resolvido com meu filho. Voltar para consertar. Tentativa de reconciliação com pai e mãe. Voltar para consertar. Fome, sede de justiça, fome e sede. Preciso resolver, porque a minha relação comigo está legal.
Mas quando eu lembro do que eu fiz, quando eu lembro do que eu pratiquei, eu não me sinto em paz. Eu preciso sair de mim mesmo para ir em direção ao outro. Às vezes dá para resolver. Às vezes dá para a gente procurar as pessoas e se reconciliar. Sim, é possível. Ainda estou encarnado, ainda dá para a gente conseguir fazer alguma coisa. E outras vezes já partiram, já não estão mais conosco. Não fui um bom filho. Pratiquei uma série de atividades equivocadas. Fiz uma série de bobagens. Não consegui fazer tudo o que eu deveria fazer. Fiz uma relação familiar muito conflituada. Agora eu entendo. Fui um adolescente que não deveria ter sido. Fui um marido que não deveria ter sido. Fui uma esposa que não deveria ter sido. Se eu pudesse voltar sobre meus próprios passos e poder mudar. Sem dúvida que a gente não dá, como diz Emmanuel, dá para a gente voltar e fazer um novo começo, né? Nós podemos fazer um novo fim. Então, fome e sede de justiça a gente faz quando a gente começa a sentir a necessidade de desentortar o caminho que a gente fez. Eu sinto que tem coisa errada e eu vou tentar arrumar. A minha sede é de fazer as coisas certas. É de me reconciliar com os outros. É de pedir perdão pelo que eu fiz. É tentar consertar as minhas veredas e fazer um movimento efetivo de busca do meu eu interior de forma mais efetiva. Repare que agora a minha relação ficou mais complexa, porque agora sou eu diante do outro. Então eu tenho que sair ao encontro do outro para pedir perdão, para consertar o errado, procurar meu filho, minha filha, aqueles que estão em derredor de mim, mas eu preciso arrumar. E se o outro não quiser, aí já é problema dele. Nosso papel é ir e tentar consertar, se for possível. Tem vezes que não dá. Tem vezes que procurar pode dar até mais trabalho, mas aquilo que a gente puder fazer para consertar, que a gente sabe que não vai dar conflito, melhor fazer. Melhor arrumar antes que a lei nos alcance, que a lei depois pode nos alcançar. Então, esse seria o quarto desses passos. Então, o quarto passo é sair em busca de desentortar o meu caminho, sair em busca de fazer, através do meu movimento, um fenômeno de reequilíbrio da minha senda, resgatando as feridas, cicatrizando as feridas que eu provoquei nos outros. Aí vem a quinta bem-aventurança. A quinta diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. No quarto estágio, eu peço perdão. No quinto, eu concedo perdão. E se eu concedo, alivia o de trás. Como é que eu consigo sair do quarto? Fazendo o quinto. Porque bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eles saem do quarto estágio. Você sai do quarto executando o quinto. Então, eu fui procurar pedir perdão, então conceda perdão. Dê perdão às pessoas para que você também encontre diante da lei mecanismos para receber o perdão também. É um binômio que está sendo feito agora. Pedir perdão, conceder perdão. Pedir perdão. Você pede perdão, concede perdão. Quando concede perdão, alcança mérito de ser perdoado. Aí pede perdão de novo. Pede perdão, concede perdão, vem o mérito. E aí, nessa dinâmica entre a quarta e a quinta bem-aventurança, nós vamos nos resolvendo. Porque eu vou tirando um peso. Só quem teve ódio por muito tempo de pessoas e que conseguiu conceder perdão a esse alguém, sabe o que significa o peso que você tira do peito quando você diz à pessoa: eu perdoo você, eu te perdoo. Na obra Há 2000 anos, meu Deus, é uma saga interminável disso, daquilo, pedrada, prisão, escravidão, meu Deus, catacumbas, torturas, leões comendo, problemas no lar, sequestro, raptos, violências, cegueiras. Meu Jesus, a história é densa, com muitas coisas. Mas a frase mais bela do livro é oferecida já no finalzinho dele, quando o Públio Lentulus se encontra com André de Dioras na prisão.
Depois de tantos anos de ódio, André de Joras percebe que o que ele fez não valeu de nada. Teve ódio durante tantas décadas do senador e agora está vendo que não levou a nada. Ele terminou a vida infeliz, sem o filho que ele poderia ter, profundamente amargurado, infelicitou o outro, roubou o filho do outro e não se foi feliz, fez tantas maldades, cegou o seu inimigo e não está feliz. E na frase mais bela da obra, depois de relatar tudo o que ele fez, ele se vira para o orgulhoso senador romano e diz: eu lhe peço perdão pelo que eu fiz. E impressionantemente, o senador diz duas palavras: estás perdoado. Ah, meu Jesus! Quanto peso é retirado dos ombros desses personagens quando essas duas palavras são ditas. Se nós formos perceber, no livro seguinte, 50 anos depois, na história, aparece como personagem. Mas cadê André de Joras? Não está na história. Na introdução diz que ele está encarnado, mas em outros campos de luta. Ah, é? Então não houve vínculo entre Públio e André de Joras. Mas como? O cara perseguiu o outro 40 anos, roubou o filho dele, desgraçou a família, acabou com ele, foi razão do sofrimento da vida inteira. Jesus do céu, como pode? E agora ainda vem dizer que o cara ainda vai pedir perdão a ele? E ele diz: eu te perdoo. Quando ele faz isso, as almas se desconectam. E André de Joras vai viver outra história. Na história, eu vivi uma história. André de Joras vai viver outra. O perdão dissolve os vínculos. Então, esse binômio de peço perdão e acaba aliviando de lá, vai promovendo a libertação da alma. E ao alcançarmos a condição de nos libertarmos daquilo que fizemos de errado e concedermos aos outros a condição de libertação pelos seus equívocos, alcançamos o nosso objetivo, que é discutir sobre a sexta das bem-aventuranças. Disse Jesus: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Sim! Quando eu consigo perdoar e pedir perdão, quando eu consigo fazer isso, eu tiro um peso tão grande das minhas costas. Há uma leveza tão grande, afastam seus processos obsessivos. Meus dias sombrios são apagados. Eu começo a ver as cores da vida, eu começo a ver as coisas que se desenvolvem em meu derredor, e isso é mágico. Porque o perdão tem esse condão extraordinário de fazer com que a gente veja o mundo colorido de novo. Quando a gente guarda mágoa ou guarda ódio, o mundo fica todo preto e branco. Você olha as estrelas, olha as flores. Isso aqui não tem valor nenhum, porque eu estou tomado pelo ódio. Mas quando eu retiro isso, as flores voltam a ter cor, a natureza passa a ser bela, as estrelas voltam a ficar no céu, nós vamos ter um conjunto de emoções maravilhosas e nossas almas estão libertas. Guardar ódio ou guardar mágoa gera 6 consequências para o espírito. Primeiro, fica doente fisicamente, adoece. Segundo, fica doente psicologicamente. A pessoa só fala daquilo que aconteceu, fica repetitiva, fica cansativa, fica amarga e tem a tendência de terminar sozinha por conta desse amargor. Terceiro, fica doente emocionalmente, porque ela fica tão presa no passado que as emoções dela não vivem o hoje. Ela não consegue viver o dia de hoje, só vive passado. Passa 70% do tempo falando do ontem, e o dia de hoje está passando e ela não está vendo, porque ela está presa, acorrentada a uma história de 40, 50 anos atrás. Então, não vive o presente. A vida passa, nossa, já estou velho, nem vi passar. Por quê? Porque fiquei vivendo a mesma história, a mesma cena, 50 mil vezes. Quarta consequência é a obsessão. Ganha companhias espirituais horríveis. Quinta consequência, na próxima existência, o inimigo pode reencarnar no seu lar. Você pode ter como parente aquele mesmo que você tanto odiou. Então, odiar alguém é querer esta pessoa dentro do seu lar.
Já pensou se tem um familiar dentro da sua casa que é uma história mal resolvida do passado? Pudesse perdoar isso logo para não ter esse conflito amanhã, melhor seria. Por isso a fala do Cristo, perdoai enquanto estáis a caminho com ele, né? Reconciliai-vos com o vosso adversário e tal. Mas eu disse que eram 6, eu só falei de 5. O que pode ser pior do que o inimigo nascer na minha casa? Não tem coisa pior do que isso? Tem. É você nascer na casa dele. Porque enquanto ele nasce na sua, você está cercado dos seus amores. Mas você ir sozinho para a casa dele é muito pior. Então, quando você vai para a casa do inimigo, é você solitário num ambiente inóspito. Por isso a dificuldade. Então, ao fazer esse processo de perdoar, de se libertar da mágoa, de desatar esse peso, essa canga que você carrega arrastando montanha acima, que você tem que cortar isso e deixar esse lastro ruim descer. Quando você faz isso, se você corta isso, perdoa, se libera, você torna-se uma pessoa de coração puro. Lá, estou com a minha alma lavada. Perdoei fulano, agora estou com a minha alma em paz. Estou em paz. E aí posso começar a ver Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. As três bem-aventuranças seguintes já não são mais nem em relação ao mesmo, nem em relação ao próximo. São em relação à causa, em relação a Deus. É um outro contexto diferente. Então, são 3 para dentro, 3 para fora e 3 para cima. Mas esta plenitude que a gente encontra, ela vem buscar uma serenidade parecida com a primeira plenitude. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. É a plenitude do homem diante de si próprio. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. É o homem conectado à divindade, conectado à natureza, conectado à sua condição de pureza interior, por haver vencido os males que existiam dentro de si, na primeira etapa, e os males decorrentes da relação dele com o outro. O grande fenômeno de libertação das nossas almas, ao conseguirmos nos defrontar com aqueles a quem tínhamos conflitos e pacificarmos os nossos corações diante das dores que nos circundavam. A partir dessa leitura, liberta-se a alma para que ela seja pura de coração, em mais uma estratégia de Jesus em apresentar-nos uma escala como as outras apresentadas que nos conduzem ao caminho da felicidade. Amai-vos e instruí-vos, uma porta para que nós alcancemos a plenitude. Ser puro de coração, o resultado da escalada das bem-aventuranças a caminho da felicidade.